Olá, tudo bom? Vamos fazer um arroz hoje que foi muito solicitado. É o arroz integral, mas eu vou fazer de um jeito diferente, porque você pode simplesmente seguir a receita que está na embalagem do arroz ou, no meu jeitinho mais rápido e prático, nós vamos fazer na panela de pressão. Então você vai ganhar muito mais tempo e ele vai ficar bem soltinho e no ponto. Confere, porque Farinei já está no ar. A gente não tem aqui nenhuma intenção de falar de comida light, de falar comida recomendada, com índice glicêmico, sem índice, não. Nós vamos fazer um arroz integral porque ele pode ser muito saboroso e muito prático. Eu gosto muito do arroz integral porque ele congela bem, o arroz branco não congela bem. E nós vamos fazer uma receita básica, super prática. Por quê? Porque eu uso muito arroz integral como base para outros pratos. Eu gosto muito de misturar com legumes, misturar com outros itens que deixam até mais saboroso. Então hoje vai cair aquele mito de que arroz integral não é gostoso. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, o arroz integral, ele é esse aqui. Quando estiver cozinhando, eu vou contar a diferença do integral para o parbolizado, para o branco e para o arbóreo. Então, esse arroz já está super lavado, que é importante o arroz integral ser lavado. Eu lavei na paneirinha, coloquei aqui. Uma medida para você fazer na panela de água é uma medida, para você fazer na panela de pressão é outra. Por quê? Porque a panela de pressão, tudo que você cozinha nela, você reduz a 1/3 do tempo e, consequentemente, você diminui a água, porque a água é a pressão, então ela vai consumir uma quantidade menor de água. Nosso caso, a receita para você não errar. São 200 gramas de arroz integral lavado. Você coloca 2 vezes de água, que aqui são 400 ml. Eu vou usar, que eu gosto de saborizar o arroz, eu vou usar louro. E eu queria até te mostrar aqui qual é a diferença do louro fresco e do louro seco. Então, esse daqui você compra no supermercado, esse daqui eu tirei da árvore. Ele já está ressecando, mas ele é mais natural. Gente, a árvore de louro é uma árvore gigante que a gente tira e fica bacana. É claro que o fresco, gente, quanto mais tempo fora da árvore, ele vai ficando mais sequinho, mas ele é diferente desse. Qual é melhor? O que você tiver na mão, porque o que vale é você deixar o seu arroz bem gostoso. Então, coloquei o louro e eu vou colocar um pouquinho de sal, mas é bem pouco mesmo. Se necessário, você coloca mais no final. Só isso. Eu não ponho mais nada para preparar. Quando você abrir a panela, é que você vai definir o restante de tempero que você possa colocar. Como, por exemplo, isso daqui com azeite no final fica uma super refeição. Fechei a panela. Eu vou ligar o fogo alto. E aqui é o seguinte, presta atenção, quando começar a ferver, que é fazer o chiadinho, você vai contar de 5 a 8 minutos. O que é que diferencia? É o seu fogão, assim, a agilidade do seu fogão e é realmente a sua própria panela. Como é que você testa? Abrindo e olhando. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, enquanto tá lá chiando meus de 5 a 8 minutinhos, eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças de arroz. E, gente, por favor, eu não sou especialista, eu não sou nutricionista. Eu vou contar para vocês as diferenças para na hora que você for comprar, você fazer as suas opções. E eu quero antes dar uma super dica do arroz integral. O arroz integral, eu já falei, você siga a receita que está na embalagem ou fazendo na pressão, essa maneira que eu estou fazendo aqui agora, somente com um pouco de sal, a folhinha de louro e talvez até um pouquinho de azeite. Por quê? Porque o arroz integral, ele sendo base para outros pratos, ou ele comido sozinho, ou se você comer com feijão, com outras coisas, ele é o arroz mais saudável de todo. E eu vejo muitas pessoas falando, as crianças não gostam, os filhos não gostam. Eu acredito que não esteja fazendo de uma forma mais correta. A dica é,
Você não deve selar o arroz integral, você não deve fritar ele com o alho, a cebola ou com alguma coisa, ou como a gente fala, daquela fritadinha antes de pôr a água. Por que não? Porque ele vai ficar duro. Então, essa é a primeira dica que eu quero te passar. Se você colocar água fria ou água quente para prepará-lo, não faz muita diferença. Mas você refogar e fritar ele vai deixar ele duro, porque ele vai fechar os grãos. Uma outra coisa importante do arroz integral. Se você colocar água demais e passar do ponto, ele dá uma explodida, ele fica um pouquinho aberto como se fosse pipoca. Então, ele também tem o tempozinho dele certo e a apresentação correta, que é ele ficar al dente. O que é al dente? Ele está perfeitamente cozido, mas ele mantém aquela pequena resistência. Quando nós falamos do arroz integral, eu vou pegar aqui, eu vou pegar minha cola, porque também não dá para lembrar de tudo, né? Mas olha, ele é o grão do arroz não descascado e não polido, porque quando você pega o grão de arroz, ele é uma árvorezinha. Aí, como grão, é o arroz integral. Então, ele não é descascado, ele não é polido. Por isso, ele mantém os nutrientes e ele requer um cozimento mais longo. Tem uma fina casca, onde conserva suas propriedades nutritivas. Ele não passa por nenhum processo de refinamento e o sabor lembra de nozes. Ele é mais crocante que o arroz branco. Então, por isso, ele é um arroz que ele tem uma digestão mais lenta. Ele dá um efeito de saciedade por um tempo maior. E ele é um arroz que ele precisa ser lavado. Um outro tipo de arroz que você encontra bastante é o arroz parboilizado. Nossa, o nome é difícil, né? Mas se você ler na embalagem, você vai reconhecer. Esse arroz, ele é parcialmente fervido antes das etapas de descasque e polimento. Os nutrientes das cascas são passados para os grãos, mas ele não mantém as fibras que tem na casca. E o nosso famoso arroz branco, que é o arroz integral sem casca, onde nutrientes e fibras são perdidos durante o processamento. O arroz branco, ele tem o tipo curto, médio ou longo. E ele é um arroz que ele tem um índice maior de carboidrato. E por fim, não menos importante, é o arroz arbóreo. Acho que você já ouviu falar, que é um arroz, ele é um tipo de arroz, é um arroz italiano. Ele é super recomendado para você fazer doce de arroz doce. As pessoas não usam esse arroz para tal, mas ele dá um arroz doce muito mais saboroso e com certeza ele é um arroz de uma grande capacidade de absorção da água, que ele chega até aumentar 3 vezes o volume do seu líquido. E ele é super indicado para risotos. Agora, o arroz arbóreo, ele libera muito amido, né, fazendo com que o prato fique mais cremoso. Isso é uma consistência ótima para os risotos e para o arroz doce. Mas se você deixar passar do ponto, ele empapa. Por que eu quis falar dos tipos de arroz? Para você escolher o seu. Se você souber preparar, todos são ótimos. Isso em relação a sabor e acompanhamento. Mas eu vou fazer realmente um destaque para o arroz integral, que como assim, propriedades, ele é um arroz super indicado. Então vamos ver se o nosso arroz já ficou pronto? No meu caso, que eu já conferi, são 8 minutos. Então eu vou recomendar para você de 5 a 10 minutos que você fique esperta. Como é que você vai descobrir? Treinando, gente. Faz uma vez, faz outra, vez você pega o super jeitão. Então o nosso arroz aqui, eu já tinha até preparado um outro para a gente ver. Gente, se por acaso sobrou um pouquinho de água, você deixa ligado mais um pouquinho, mesmo sem a pressão para você chegar. Porque você tem que conferir o fundo. Ó. O fundo tem que estar sequinho. Ó, acredite se quiser que arroz é esse. Esse é o arroz integral só com sal e a folhinha de louro. E prepara aí porque nós vamos fazer um arroz integral colorido que é uma refeição completa. Olha para isso, gente. Você aqui tá vendo um grão que tá super soltinho. Olha. Ele é muito soltinho, ele não tá estourado, tá dentro de ser o arroz integral macio, mas ele não é duro. Esse arroz, as crianças, quando você introduz, começa a gostar. Não sei porque tem essa resistência ao arroz integral. Tem, se tem, a gente não tem aqui em casa, mas ó, é isso que eu queria deixar para você. Então, esse vai ser a base do próximo que eu vou preparar
Não sei se ele vai sair na sequência, mas a gente quer estimular uma alimentação que vai te deixar mais saciada de fome. Então esse arroz aqui ele contribui bastante para aquela secadinha na barriga, né? Tô comendo mais porque a gente tá precisando também, mas principalmente pelos nutrientes, pelas propriedades que ele tem. Gostou? Experimenta fazer. Faz e me conta se deu certo. Porque se você treinar, descobrir o tempo da sua panela e do seu fogão, ó, seu arroz integral não vai ter para ninguém. Te vejo na próxima, que eu vou, mas eu volto.